Abre a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Já que estamos falando de água, o tema hoje é mate a sua sede. Mate a sua sede. Não é propaganda de refrigerante. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, eu vou dar um tempinho para você procurar. Acontece algo interessante, porque Deus está usando Jeremias para pronunciar, para denunciar a idolatria de Israel. Eu vou ler aqui o texto e eu vou tentar explicar o contexto, e aí nós vamos meditar sobre o que esse versículo quer nos dizer. Lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Vamos parar por aí. Te aconselho você a estudar o livro de Jeremias, se você quiser conhecer mais da história. Mas antes de a gente entrar no tema, o que o profeta estava denunciando era a idolatria. E ele usa bem Deus usa bem essa figura, né, de cisternas. E antes de explicar um pouco o texto, eu não sei se os mais velhos, né, acho que lembram das cisternas, né? Quem tinha cisterna em casa, levanta a mão aí. Ô gente, fala a verdade. Cisterna, aquele poço. Sua mãe mandava lá, liga a bomba. Então eu não sei, né? A maioria aqui já nasceu na época. Como é que é? Estão me fazendo esse símbolo aqui, ó. Não entendi até agora o que é, mas. Entendi que você tinha lá para puxar, né? Tá certo. O balde, né? Então, assim, se você é da minha época, toda casa tinha um poço, uma cisterna, né? Não tinha água da Copasa, né? Em São Paulo era Sabesp. Eu lembro, eu estava pensando, comentando com a Denise, eu lembro quando fizeram o encanamento, e aí veio o que mede a água, né? E todas as casas, aí as pessoas compravam no depósito, tipo uma casinha, né? Aquilo era uma festa, se abria assim a água. Eu falei, graças a Deus, não tenho mais que ligar a bomba, né? Eu peguei um pouco disso, talvez meus irmãos pegaram um pouco mais. Mas toda casa tinha um poço, né? A grande maioria. Depois veio o saneamento básico, e aí a gente abria direto da torneira, né? Mas tinha um problema também. Quando começou a distribuição de água, às vezes a água acabava. Aí minha mãe gritava, liga lá a bomba, né? Porque a bomba, ela puxava a água do poço e jogava para a caixa. E aí a gente tinha, só que a gente sabia que quando a água vinha da cisterna, não era uma água 100% confiável, né? E assim, eu lembro que eu olhava naquele poço de vez em quando, e eu ficava falando, alô, 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 né? Você ficava morrendo de medo, porque sempre escutava história, sai bicho daí, você pode cair, mas aquilo me atraía de um jeito, eu tenho que ver o que tem lá, né? E era engraçado, mas a impressão que tinha que era um lugar escuro, que não era uma água que eu gostaria de tomar, mas era uma água, né? E eu penso assim, quando a gente agora, né, que tem toda a questão do saneamento básico, das pessoas que moram na cidade, né, alguns ainda não têm, você nem quer saber de cisterna, você quer água que vem direto, você sabe que tem um tratamento. A gente ainda desconfia, né? Tem o filtro, porque você não sabe como que vai chegar até a sua casa, mas você não usa mais a cisterna, porque não faz sentido, não é? Quando a gente foi lá em Hope, aí pegaram água suja lá, aquela não é a água que eles estão tomando. O Edson pediu para um rapaz lá, suja a água. O rapaz pegou a água, foi lá num terreiro, encheu de barro, de detrito, né? Tudo que não prestava, e jogou lá. E aí foi a prova, né? Colocou-se o filtro, abriu lá e a água saiu limpa. E aí eu, como corajoso, destemido, né? Fui lá, o voluntário, para tomar no bico mesmo a água, e não aconteceu nada.
Então era engraçado porque eu andava, as pessoas me olhavam assim, será que ele vai cair agora, né? Será que ele vai para o banheiro? Mas a água saiu limpa, né? Ela era confiável, as pessoas quando tiveram acesso àquilo, elas ficaram animadas, olha, eu vou tomar água limpa agora, né? Como uma fonte que vai produzir muita água limpa. E isso chama a atenção das pessoas, né? As pessoas querem beber água. Então essa alegoria faz muito sentido quando Deus fala, olha, meu povo cometeu 2 crimes. A gente poderia colocar 2 crimes, 2 males, 2 pecados. Qual é o primeiro pecado que eles cometeram? Abandonaram a Deus. E Deus fala, eu sou a fonte de água viva. Eu sou aquele que vai saciar a sede. Fonte que não vai parar mais. Mas por mais incrível que pareça, vocês preferem tomar o quê? Água das cisternas. E as cisternas, no plural, tem uma alusão aos pecados. Fala, eu sou a fonte verdadeira. Eu sou aquele que sacia a sede. Mas vocês preferem os pecados, outras fontes. E é interessante quando você lê em relação ao povo de Israel. Eu não sei você, né? A gente lê a Bíblia e você lê rapidinho lá a história e você fica indignado. Fala, mas que povo doido! Nossa, Deus está salvando, Deus está amando, Deus está mostrando seu poder e toda hora eles estão pecando contra Deus. O que é isso? E até parece que se eu e você estivéssemos lá também não faríamos a mesma coisa. Nós fazemos isso hoje. Esse chamado é para nós hoje. Deus não estava falando com o povo pagão, não estava falando com um povo que não o conhecia, estava falando com o seu povo. Vocês me abandonaram, vocês estão tomando água suja, fazendo o seu próprio poço. E o que é interessante, o que você percebe aqui, é que as pessoas parece que estavam atordoadas. Isso não foi um dia eles adoravam a Deus, no outro não. Houve um processo. Eles foram se aproximando de outros povos, eles foram se interessando pela cultura, eles foram se alimentando de falsas doutrinas, eles foram deixando se amoldar pelo mundo que os cercava. E quando eles menos se deram conta, vem um profeta e fala, vocês me abandonaram. Jeremias, ele está na época onde um rei, acho que, eu não lembro se é Josias, ele tinha 8 anos de idade, imagina. E ele decide fazer uma reforma, ele acha o livro da vida, ele acha o livro da lei, que traz vida também. E ele começa a fazer uma reforma religiosa. É nesse contexto que Jeremias vem aproveitando que a lei estava sendo pregada novamente e acusa o povo a 2 pecados sérios. O primeiro, vocês me abandonaram. O segundo, vocês estão atrás de outras fontes. Isso, irmão, se você procura conhecer a história do homem, é antiga essa história. Desde lá do Éden, Adão e Eva, né? Vem a serpente e começa a falar, olha, o que Deus falou para vocês? Não é assim? E aí ela começa, que a gente não pode comer desse fruto, e não sei o que. E qual é a isca? Como que Satanás instiga? Foi a primeira coisa, qual é o primeiro pecado que Satanás encoraja Adão e Eva a cometer? Abandona Deus, você pode ser o dono da sua vida. Deus não quer que você seja sábio, Deus não quer que você tenha o conhecimento do bem e do mal. Para que Deus, se você pode ser o seu próprio Deus? E essa proposta atraiu. Então Adão e Eva, eles trocam a glória de Deus pela glória deles. E eles se tornam sim conhecedores do bem e do mal. O problema é que o homem não consegue dar conta de conhecer os 2 lados. Para onde que ele vai? Para o mal. E é a tendência, Gênesis 3 vai falar a mesma coisa. Deus chega a um nível que olha, que toda a intenção do coração do homem, qual era? Ruim. E aí continua a história da humanidade. E isso chega até os dias de hoje. Essa história tem a ver comigo e com você. Sabe, cisterna, eu não sei se você lembra, quando você pegava aquela água do poço,
ela não via branquinha. Você não viu um testemunho aqui da menina falando, olha, a água que vem, ela tem barro, ela é suja. Ela precisa ser filtrada, ela precisa de algum tratamento. Aí sim, você pode talvez tomar. E há época que você não pode nem lavar roupa. Então a água, ela tem que estar limpa. E Deus está falando, eu ofereço água limpa. Por que você toma água suja? Qual o sentido disso? Será que nós somos tão burros assim? Então nós vamos entender que há um processo por detrás que nos engana e nos faz pensar que a água da cisterna é melhor do que a água que vem, que é limpa. E Satanás tem trabalhado e enganado a muitos, e você está tomando água suja e você acha que é melhor que a água limpa, que é Deus. Porque, irmãos, todo ser humano tem sede de Deus. Tudo, não sabe, muitos não sabem, mas todo ser humano tem sede de Deus. Então você fica lá, desesperado, né? Eu quis trazer uma figura aqui de uma árvore, você pode projetar, por favor? Isso é uma árvore, né? Todos conhecem, claro. Então pensa no que Jeremias está acusando o povo, de 2 pecados. Então eu queria que você pensasse assim, existe um pecado que é a mãe dos pecados, que é a raiz. Qual é esse pecado que é a raiz dos pecados? Qual é? Onde começa o pecado do homem? Quando abandona Deus. Então assim, a raiz o pecado, a mãe de todos os pecados, é o abandono de Deus. Quando você abandona Deus, quando Deus deixa de ser sua referência, o seu Senhor, coisas ruins vão acontecer. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Você lembra de Caim, o filho de Adão? Engraçado, porque ele tinha esse conhecimento sobre Deus. A queda do homem foi afetando a Caim de tal maneira que chegou uma época que ele falou assim, olha, eu vou oferecer a Deus o sacrifício, vou fazer, mas eu não vou fazer com excelência. Eu não vou dar todo o meu coração, porque ele já não é aquele Deus que eu tanto admiro. Foi se perdendo a admiração, o amor, respeito, o temor, e aí as pessoas foram se afastando. Tudo isso é um processo. Não é que alguém acorda e fala assim, hoje eu quero abandonar a Deus. É um processo. Está dando para entender? É um processo. Então o maior de todos os pecados que Jeremias está acusando, olha, Deus fala por meio dele, vocês me abandonaram. Quando você abandona, essa árvore começa a dar frutos. Imagina que aqui é a imoralidade, aqui é o egoísmo, aqui é a fofoca, aqui é a ira, aqui é a mentira, e aí vai materialismo e todas as coisas. Ela vai dando fruto, porque a raiz está lá, você cortou seu relacionamento com Deus e os frutos de pecado virão. Você tem uma lista completa na Bíblia sobre pecados. Se você não conhece, ou se você conhece, Gálatas 5 vai te falar. Você pode pegar lá, tem uma lista de tantos frutos do pecado, como os frutos do Espírito. Eu queria chamar você, jovem, a pensar, principalmente os adolescentes, né? Se essa raiz aqui, se você está longe de Deus, você pode ser a pessoa mais bacana do mundo, você vai produzir isso aqui, Pai que acha que não, meu filho ainda não pecou o suficiente para conhecer a Deus. Você está tão enganado. Aquela coisa fofinha é um tremendo de um pecador. É um tremendo de uma pecadora. Eu olhava o Nico, que coisa fofa, nem vai para o céu direto, nem pecou. Pecador. Eu lembro de algumas coisas que eu fazia quando eu era pequeno. Pecador, irmãos. Abandonar a Deus é terrível. E você, jovem, cuidado, que se você está longe de Deus, você vai produzir isso aqui. Você já viu alguma árvore fazendo força para dar fruto? Você coloca lá o vidro, a árvore sai a fruta. É natural, sai, faz parte da natureza dela, dar frutos. Isso é tanto para um lado como para o outro. Se você está conectado a Deus, você vai dar fruto. Se a sua raiz é o pecado, você vai dar fruto. Você pode ficar parado, o seu pensamento vai produzir pecados. Nós somos uma fábrica de pecados. E você vai entender porque no final tem solução. Então você está lá, longe de Deus, curtindo o mundo e achando que está tudo bem, que um dia você vai olhar para Deus. Olha, se a sua raiz aqui é aquela raiz que se afastou de Deus, você vai ter esses frutos aqui. Aí você pensa, né, e eu já fiz muito disso, não, isso está errado, eu estou gerando tanto pecado, eu vou parar com isso. E aí eu vou o quê? Eu vou parar de mentir,
eu vou parar, eu venho aqui, ó, e começo a arrancar as frutas, certo? Funciona? Por um tempo talvez funcione. O que vai acontecer de novo? Vai aparecer a fruta lá de novo. Por quê? Porque o problema está aqui, ó, na raiz. E Deus fala, o maior pecado que o ser humano comete é se afastar de mim. Então, irmãos, amigos, se você sente que o seu coração está se afastando de Deus, isso é um alerta para você. Porque o segundo passo vai ser cavar uma cisterna para você. Porque a sua sede continua. A sua vontade continua. O seu desejo continua. E o que você vai fazer? Eu estou me afastando de Deus. Eu vou procurar aqui, porque eu tenho que matar a minha sede. E aí você começa a abrir cisternas de água suja, temporárias. Então eu tiro uma lição desse texto aqui. Primeiro, isso aqui é para nós. Deus estava falando com o seu povo. Deus está falando com você, está falando comigo. Não se afaste dele. Cuidado, esse é o maior pecado que você pode cometer. A consequência desse pecado são frutos de pecado, são os pecados. Muito cuidado. E eu vou falar um pouco de algumas situações. Por exemplo, minhas, né? Você já sentiu vazio? Sabe aquele vazio que você fala, rapaz, eu lembro de uma época na igreja, eu fui batizado em 90, eu tenho 29 anos que eu sou cristão. Você fala, mas você é tão jovem, né? Como é que pode? Mas tem esse tempo. Não fui batizado como bebê, tá? Fui batizado com 18. Aí você faz as contas e descobriu minha idade. Então, eu lembro assim, que no começo, quando foi me apresentada a água limpa, é igual a sensação, cara, a água que eu bebi era tão suja, agora eu tenho uma água limpa, e aquilo saciava a minha sede, aquilo me fez abandonar o pecado, buscar ter uma vida pura. Eu pecava, ia lá e confessava, porque a minha raiz era Deus, aquilo me incomodava, eu não precisava ninguém ficar falando, não faça isso, não faça aquilo, como é que está a sua pureza? Porque a raiz, Deus estava lá me transformando. Sabe essa canção que você fala assim, Deus, não tem nada bom em mim, me transforma. Não sei se você prestou atenção. Meu coração precisa mais de ti. É verdade, nosso coração precisa mesmo, porque nós somos ruins. E eu tive essa percepção, para que eu vou querer água suja, se eu tenho agora água limpa? E aquilo me completou, e aquilo me deu vida, e eu saía falando com meus amigos, e meus amigos riam da minha cara. Eu lembro que era engraçado, eu saía na rua todo alegre, eu ficava cantando as canções da igreja com meus amigos, eles, meu Deus, o Marcos ficou louco. E eu estava nem aí, porque aquilo era como eu falei, eu não conseguia reter, saía, né? Havia uma alegria que transbordava. Isso é normal, né? Quando a gente é cristão novo, a gente vive tanto pecado que de repente nós estamos aí tomando uma água limpa. Só que o tempo vem, né? A gente vai indo, aí começam os processos. Aí você acha aquela igreja maravilhosa, não é tanto porque as pessoas erram. Aí você percebe que a igreja está cheia de pecador. Aí você percebe que você é um deles. Aí você começa a julgar, a ser julgado. Aí você percebe que há pecadores em comunhão. E às vezes a gente não aceita, porque não, quem é de Jesus é igual a Jesus. E não é verdade, e você vai amadurecendo com isso, né? Eu já estou bem maduro, já entendi que essas coisas acontecem. E eu não estou justificando o pecado, eu estou falando que aquele que é um cristão vai pecar, mas ele vai se transformando. Ele vai se transformando. Se você luta com o mesmo pecado desde que você foi batizado, que você se tornou um cristão, tem alguma coisa errada. Muito errada. Isso não é o comum de um cristão. Bom, então eu percebi, irmãos, uma coisa é você se afasta da igreja, você fica longe, você sente vazio. Outra coisa é você dentro da igreja sentir-se vazio. É mais difícil. Sabe quando você olha, eu sempre fiz tudo que a igreja falou, vamos convidar, vamos orar, vamos ler, vamos, tudo. E mesmo assim eu percebi um vazio, depois de algum tempo. Eu lembro assim que quando era a minha vez de pregar, eu falava, ai meu Deus, tenho que pregar. E aí me esforçava, pregava, sentia aquele ânimo. Aí depois eu falei assim, agora só mês que vem.
me dava alívio, porque eu não queria pregar. É a minha obrigação, o cristão prega, eu estou liderando a igreja, tem que pregar. Mas havia um vazio existencial, e eu vou te explicar como que eu encontrei a água, voltei a beber da água, e eu espero que isso te ajude também. Então, o que eu percebo entre nós, há muitos assim hoje aqui, você vem, você canta, você sabe que domingo você vai na igreja, você se prepara, aí você escuta a música, aquilo dá um ânimo, mas não mata a sua sede. Porque na semana você vai atrás das suas cisternas, você vai abrir lá, vou me enfiar no trabalho, vou me enfiar na família, vou me enfiar sei lá, numa profissão. Você procura água suja e a sua sede não passa. Aí você vem domingo e ai se a pregação não for boa, ai se a música não for boa, porque é outra cisterna. Às vezes você coloca, você acaba tomando água suja aqui, porque o seu coração você está tentando arrancar os pecados da sua vida, mas não está olhando ali. Eu estou conectado com Deus, eu tô lá, Deus, olha, eu lembro que eu clamava, Deus, eu estou sentindo um vazio, e eu não sei o que eu faço, porque tudo que eu aprendi para fazer, eu estou fazendo. Eu estou com os irmãos, eu confesso meus pecados, eu dou minha oferta, eu faço tudo, eu venho na igreja, eu tento ser humilde, mas eu continuo vazio. E eu tentava me enganar, porque alguns de nós nos enganamos, né? Ah não, isso aqui estou só triste. E o tempo vai passando, igualzinho o povo de Israel, o tempo foi passando, e de repente o profeta vem e fala, olha, vocês cometeram 2 males, 2 crimes, abandonaram a mim e abriram cisternas para vocês. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito, muito sério. Se você não tem mais Deus como a principal fonte de satisfação, você está num grande pecado, o maior deles, se afastando de Deus, porque Ele não é mais da sua satisfação. Ele faz parte, é uma das satisfações, mas Ele não é a satisfação. Porque, irmãos, quando nós estamos conectados a Deus, tudo faz sentido, não é? O sofrimento faz sentido, estar aqui faz sentido, abrir mão de uma promoção, de dinheiro, de qualquer outra coisa, por causa de Deus faz sentido. Eu estava conversando lá com os irmãos, né, e irmãos novos sempre tem aquelas histórias, né? Olha, eu tinha uma possibilidade de ganhar mais dinheiro, mas eu preparei que isso não agradava a Deus, e eu larguei isso. Ninguém ficou na orelha dele, ei, largou? Está errado. Alguns de nós precisamos desse incentivo. Mas eu falo que quando nós estamos nessa novidade de vida, quando Deus passa a ser o centro, as coisas mudam, o seu horário muda, as suas prioridades mudam. Onde você gastará o seu tempo vai mudar. Agora, se a fonte de água viva não é mais Deus, que não existe outra, você começa a ser mais a fazer o que o mundo faz. Estou com a consciência pesada, vou lá na igreja, vou fazer algumas coisinhas aqui para ver se eu garanto um pedacinho no céu, não é? Antes de me tornar um cristão, eu fui católico, né? E lá tinha um dia que era assim, era o último domingo do mês, você ia lá e confessava todos os seus pecados. E aí o padre dava uma absolvição geral. E eu ia, sinceramente, bem intencionado, assim, Deus, eu estou pecando demais, mas o último domingo do mês eu vou lá e vou abrir meu coração para o Senhor. E eu ia, e aí tinha um momento que ele falava assim, agora pense em todos os seus pecados. Rapaz, acho que era o momento que eu era mais sincero na minha vida comigo mesmo. Falei, Deus, deixa eu pisei na bola, isso aqui. E pensava, aí o padre, agora vamos para a oração final. Não, espera um pouquinho, eu tenho mais pecado. Eu acelerava aqui para ver se eu lembrava. E aí eu saía leve. Falei, poxa, falei. O que eu estava fazendo? Eu tirava isso aqui, ó. Aí eu falei, agora eu nunca mais vou fazer isso. Irmãos, era virar a esquina, estava pecando de novo. Aí eu falei, ainda bem, se eu estiver vivo, no último domingo do mês, outra oportunidade, né? E a minha vida ficava em torno disso. Fazer coisas, de tentar arrancar os pecados, e não tomava da água pura. Então, talvez hoje a satisfação sua seja trabalho. Você busca você põe todo o seu coração lá. Talvez hoje a sua satisfação é família.
Eu quero que meus filhos tenham o melhor, eu quero dar o melhor para meus filhos, eu estou tão preocupado, eu quero que eles tenham, talvez seja toda a sua alegria está ali, talvez seja um relacionamento, se eu tiver essa pessoa ao meu lado, se isso, se aquilo, se externa e você tem, e quando você tem, vem o vazio de novo. Se eu tiver um carro melhor, você tem, veio o vazio. Se eu tiver uma casa melhor, você tem, veio o vazio. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E você começa a buscar, começa a tomar e não se sente satisfeito. Você está satisfeito hoje? Alguns de nós temos medo de morrer, né? Não, tem muita coisa para fazer aqui ainda. O velório de um cristão devia ser uma festa, né? Uhul, morreu! Está com o Senhor. Ele devia ir lá e falar assim: filho da mãe, você foi primeiro, está desfrutando e eu estou aqui sofrendo. Se nós entendêssemos isso. Se você entende e fala assim: puxa, se eu morrer hoje, eu vou estar com o Senhor. Eu vou desfrutar disso. Tudo aquilo que eu acredito vai se cumprir. Você está satisfeito? Você está pronto para morrer? Alguns fazem assim, mas eu duvido. Porque nós temos medo. Nós temos medo. Nós achamos que esse mundo tem um monte de coisa para nos oferecer ainda. Nós queremos ver as coisas grandiosas. E muitos de nós não vamos ver as coisas que nós imaginamos que vamos ver. Porque quando você faz promessa para você mesmo, você vai quebrar. Agora Deus não quebra as suas promessas. E esse era o clamor de Deus ao povo de Israel. Você pode ler o texto e vai falar assim: eu fiz alguma coisa para vocês duvidarem de que eu sou Deus? E eles provavelmente falam: não, eles estavam perdidos. Por causa do processo da dureza do coração. João 4, abre lá comigo rapidinho, que o tempo está passando aqui, eu nem percebi. João 4, versículo 13. E você vai entender porque na Bíblia tem tanta referência de água, de água, de água. Jesus, ele diz o seguinte, no encontro que ele teve com a samaritana, ele fala: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E você fala: amém. Jesus é essa água. Vai jorrar para sempre. Então eu olho para o meu coração e falo: está ouvindo, coração? Me obedeça agora. O que seu coração faz? Você acha que por saber, você sabe qual é o mandamento, o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Só por você saber, o seu coração te obedece? Informação nos converte, irmãos? Não vai. Ninguém vai ser convertido por uma boa informação, ou porque seus argumentos foram quebrados. Você já viu alguém que tem um argumento quebrado e fala: nossa, agora eu vou seguir a Jesus, você acabou comigo? Ninguém. O nosso coração não é assim. O coração dos seus filhos não são assim. O nosso coração sempre vai lutar contra. E qual é a solução? Qual é a solução? Como que eu encontrei a água novamente? E aí eu vou ler com você Efésios capítulo 1, abre aí. Efésios capítulo 1. Versículo 4. Efésios 1, 4 fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para que o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Um dia, irmãos, eu percebi que Deus me escolheu. Isso caiu a ficha para mim. Deus me escolheu. Porque eu estava tão preocupado em agradar a Deus. É como você que jogava futebol, né? Aí fazia aquela fila, aí tinha os craques e você não era o craque.
Aí alguém escolher, geralmente os bonzãos iam escolher, ficar por último é horrível, né? Você fica assim, me escolhe. Mas quando acontecia o contrário, alguém, fulano, vem, você ia assim, né? Orgulhoso, porque você foi escolhido. Então assim, eu percebi que Deus tinha me escolhido. Como agradar um Deus que tem tudo? Como que você vai agradar a Deus? Às vezes nós andamos assim, eu não quero fazer isso porque Deus não se agrada. Você não vai conseguir agradar a Deus. Não dá, porque você consegue de um lado e peca do outro. Mas quando Deus, você se conecta com Ele, sabe, Deus me escolheu. Irmãos, isso fez tanto sentido para mim. Quando eu pensei, mas o que eu fiz? Um dia, eu já falei com vocês, um dia, sinceramente, eu parei, o que eu fiz na minha vida que Deus gostou tanto de mim assim para me chamar? E pior que eu achei. Nem vou falar, eu fico até com vergonha disso. É ridículo. Eu falei, foi aquele dia que eu fiz tal coisa. Aí Deus falou, esse aí merece. E isso não é verdade. E quando eu entendi assim, ele fala aqui, em amor, no versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos. A adoção na nossa cultura, ela soa como algo ruim às vezes, né? Você percebe, é adotado, então não é filho. Eu posso falar disso com propriedade porque o Nicolas foi adotado. Então, só que no contexto que Paulo fala, alguém que é adotado era assim um privilégio. Porque inclusive os pais, né, na cultura romana, quando tinha um filho, o pai olhava para o filho. Se ele não quisesse assumir o filho, é só ele não pegar no colo. Se ele pegasse no colo, ele aceitava como filho. Então assim, você nascer naturalmente não tinha diferença nenhuma. O pai tinha que adotar. Há vários eu não sei, eu esqueci o nome, imperadores que eram adotados. Escravos eram adotados, então isso era um privilégio. E na adoção é você que escolhe. O que vai ser adotado não te escolhe. Ele nem sabe que você existe. É você que vai até a pessoa. É você que vai até o alvo do seu amor. É você que se locomove, é você que faz todo o processo. Você acha que o Nicolas me ligava, e aí, futuro papi, como é que estão aí as negociações? Como é que está o processo lá? O advogado já liberou? Não, ele estava lá, né, vivendo a vidinha dele lá, de criança e tal, e eu estava correndo atrás. Eu tive que ir atrás, eu e Denise, nós tivemos que ir ao encontro dele, nós tivemos que conhecê-lo e trazê-lo. Ele não fez nada, simplesmente existiu. Então quando você olha e fala, Deus, eu não fiz nada, e Deus foi lá e me adotou, Ele me escolheu, foi você que eu quero. Você já pensou nisso? Você que eu quero. Irmãos, quando você se conecta a esse Deus, as coisas passam a ter outro valor. Você não precisa ficar, o Nicolas não precisa ficar fazendo coisas para ser meu filho, ele é meu filho. E como meu filho, ele vai fazer as coisas. É uma resposta. Lembra que eu falei da árvore dando fruto? Virando a página, quando você se conecta com Deus, o que vai dar na sua vida? Frutos. E é interessante que ele fala assim, o fruto do Espírito. Fala, o fruto do Espírito é um monte de fruto. Então isso fez sentido, isso me aplacou aquele vazio que eu sentia. Porque não dependia. Enquanto eu tentava ir atrás de Deus, Deus já tinha vindo atrás de mim há muito tempo. Muito tempo. E isso me fez entender o amor de Deus. Em Efésios 1, continuando, versículo 11 a 14, fala assim. Olha só o que Paulo fala. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Outra coisa que eu percebi,
que Deus me escolheu porque era vontade dele, não minha. Vontade dele. Imagina, eu pensei, Deus que criou todas as coisas, teve a vontade de me adotar. Ele se interessou. Então eu imaginei todo o processo de Cristo na cruz, me tinha como alvo. Mas por quê? Para louvor e glória do Marcos? Para quê? Para louvor e glória de Deus. E aí eu comecei a entender porque Paulo falava, olha, quanto mais eu conheço a Deus, mais pecador eu me dou conta que sou. Eu sou o pior deles. Não porque Paulo continuava pecando, porque ele se deu conta de quem ele era diante de Deus. Isso não gerou nele um orgulho. Se você é orgulhoso porque eu sou cristão, eu sou melhor que o cara do meu trabalho, que o fulano, você está totalmente errado. Você não está conectado a Deus, porque a conexão com Deus nos faz humildes. Quando você vê outro pecando, você fala, mas eu sou assim também. E eu não estou falando que eu sou assim, vou deixar, eu vou lá na humildade para ajudar esse meu irmão, essa minha irmã. Mas eu tenho a consciência que eu também peco, que eu não sou melhor que ninguém, porque quando eu estou conectado com Deus, Ele tem esse poder de me mostrar que eu não sou nada e ao mesmo tempo sou tudo. Olha que incrível, só Deus faz isso. Que eu, se fosse por mim, tchau. Mas por causa dele, eu tenho tudo. E aí ele vai e me sela. Isso tem todo o significado que eu não vou gastar aqui agora por causa do tempo. Estuda para você ver. E tem um selo, você é selado pelo Espírito Santo. Irmãos, o que Deus oferece para nós é água viva, não é lixo. Se você anda vazio, você precisa entender o que é adoção. Você precisa entender o que é ser um cristão de fato. E não ficar pensando, puxa, olha, eu não sei, eu acho que é a igreja, o problema é a igreja, vou procurar outra igreja. Procure, vá atrás da sua cisterna. Eu e você, nossos corações, irmãos, são fábricas de ídolos. E domingo que vem eu vou falar sobre idolatria, já pedindo licença aí para os irmãos. Eu vou falar sobre idolatria, porque nós temos um conceito errado de idolatria. Talvez muitos aqui sejam idólatras e não sabem. Está lá tomando água, lembra que ele falou para o povo de Israel, tomando água suja, e não sabe. Então, irmãos, quando você percebe que tudo que nós precisamos, que o Evangelho é que nos salva, o seu coração se rende. É interessante, só o Evangelho, só a boa notícia do Evangelho pode curar o seu coração. O Evangelho não é só para que recém-convertido. Eu estou cheio de pecado, Jesus veio, morreu por mim, vida nova. O Evangelho é para você que tem anos e anos de igreja. O Evangelho, a boa notícia, ela tem que valer hoje. Você não pode estar aqui porque você está tentando desesperadamente arrancar os frutos de pecado. Eles vão surgir vez após vez. Você tem que se conectar com Deus. Irmão, me entristece profundamente pessoas que se dizem cristãs que não leem a palavra de Deus. Pessoas que dizem cristãs e não oram, não buscam relacionamento com Deus. E é interessante que gastam mais energia para vencer os pecados. Não vou olhar, eu vou me controlar. Gasta tanta energia para isso, mas não gasta para estar com Deus. E aí vem frustração, e aí você fica doente, porque a água suja adoece. Vai lá na fonte. Mas eu acordo muito cedo. Olha, problema seu, desculpa, problema seu. Se você acorda cedo, é a sua realidade. Se você tem um horário flexível, sua realidade. Mas se cada um não pagar o preço, eu acordo cedo, vou acordar mais ainda, porque vale a pena. O resto, Deus vai lhe dando, vai ajudando. Acorda cedo. Você precisa acordar cedo? Acorda então. 3 da manhã? Acorda 3 da manhã. Depois Deus muda essa situação. Mas eu falo assim, quando você está com sede, o que acontece quando você é igual a mim? Eu gosto de churrasco demais, eu gosto de carne, eu confesso, eu adoro carne, qualquer hora. Se eu pudesse tomar café da manhã com carne, eu tomaria. Se eu pudesse acordar e fazer churrasco todo dia, eu faria. Gosto do trem, é bom. Mas você já foi numa churrascaria à noite? Aí você come igual um rei, né? O que dá na madrugada? Além dos pesadelos, dor de barriga, o que dá? Sede, muita sede. Você não fica falando, não, está de madrugada, não vou tomar essa água, não. Você levanta que o seu corpo pede.
Você levanta, pode estar 0 graus, você vai lá e toma da água. Irmãos, eu quis falar isso porque talvez a sua alma está assim, morrendo de sede. Então levanta, vai lá tomar água. Vai lá, abre lá, lê a Bíblia, aprenda coisas novas. Ah, Marcos, eu tenho só 10 minutos, que sejam os melhores 10 minutos com Deus na sua vida, ainda que eu ache muito pouco. E você vai na fonte e as coisas vão se transformando. E aí quando alguém vier falar do seu caráter, você já está transformado, você vai entender, vai fazer sentido. Sabe, irmãos, é tão difícil tentar ajudar alguém a mudar que não tem conexão com Deus. Você fala, não está certo, você vai quebrar a sua vida, está errado. E você mostra todos os argumentos e a pessoa, obrigado. E aí o que acontece na semana? Não muda nada. Porque a gente está tentando arrancar aqui os pecados, a pessoa também, e não vai na raiz que é a palavra de Deus. Então se você tem tido um relacionamento fraco com Deus, você precisa tomar mais dessa água. Porque se você não vai para Deus, você vai para as cisternas. Talvez é a razão do seu vazio. Talvez não é a razão do seu vazio. Talvez você está gastando energia com coisas demais, em vez de voltar para o básico que é Deus. Sabe, irmãos e irmãs, olha, você pode ser advogado, médico, formado. Pode tirar. Você pode ter todas as qualificações, mestrado, doutorado, não serve de nada lá com Deus. Deus não vai perguntar, me mostra aí, deixa eu ver os seus diplomas. Eu não estou falando que isso é errado. São coisas legais, você pode correr atrás, mas que não seja a sua fonte de satisfação. Que não seja a coisa que mais te empolga, porque tudo isso passa. Jovem, a sua juventude passa. Seus amigos, o pessoal mais velho aí, quem tem contato com os amigos da primeira até a 9ª série aí? 1, 2, não, mas o pessoal, não, eu perguntei no lugar errado, né, porque mineiro gosta dos laços. Você falar em São Paulo, quem? Do 2º grau, irmãos, eu não tenho contato com ninguém, a não ser um que foi batizado, que eu convidei depois, mas acabou. Eu lembro com a turma lá, a gente brigava juntos, nós somos amigos, e na casa do outro, acabou aquele interesse comum, cada um para o seu lado. Não é o que permanece, meu irmão, não é. Se você acha que as suas amizades da escola é a melhor coisa do mundo, você está tomando água suja, porque vai acabar. Eu tenho amigos que morreram, foram presos, outros que nem sei onde estão, não influenciaram na minha vida mais, porque passou, cisternas. Queria muito encorajar você a lembrar disso, que Jesus, o Evangelho, é uma boa notícia. O que você faz com uma boa notícia? Você dá. Você dá a boa notícia. Você recebe a boa notícia. Você não fica questionando, mas peraí. Então eu queria encorajar você, se você tem, de alguma maneira, do que eu falei, se você tem, sei lá, e talvez vá com esse pensamento. Conversa com alguém, se você tem sentido sede e não tem sentido saciado, eu tenho certeza que isso já é um indício para Deus te mostrando, olha, larga essa cisterna e vem tomar da água limpa. Se você percebe que a sua alegria está em outras coisas, cuidado, porque isso é um indício que a água que você está tomando vai te fazer mal. Irmãos, que bom quando Paulo fala lá, né, você pode ir em Romanos 7, ele fala, ai, pobre de mim, ai, não sei o quê. Aí depois ele fala, mas graças a Deus por Jesus. Então assim, o que transforma o nosso coração é o contato com o Evangelho. Todos os dias, lendo, orando, buscando, mudando. Aí aquelas coisas que o mundo vem jogando para você, vai perdendo o valor. Vai precisar, ninguém fica gritando na sua orelha. Aquilo vai diminuindo e você vai falar, que tolo que eu era. Tomando água suja e eu tenho aqui uma baita de uma água limpinha para tomar. Amém? Obrigado, irmãos. Obrigado pela atenção de vocês. Pais, pode buscar seus filhos.